Então, sejam bem-vindos a mais essa aula do seminário. Agora vamos terminar o livro de Mosias. Então, vamos do capítulo 23 ao 29. Então, peça sua escritura, faça uma oração e preste atenção no vídeo, que tem muita história, é muito contexto histórico, mas é bem legal. Então, né, na aula passada a gente ficou sabendo sobre o que aconteceu com o povo do Rei Lime, que acabou fugindo dos Lamanitas e encontrou Zaraela. Mas o que aconteceu com o povo de Alma, né, que são aquelas pessoas que seguiram a Alma e fugiram para o deserto. Então, né, o Senhor já tinha avisado eles antes da invasão, eles já tinham fugido para o deserto, e lá eles encontraram um lugar para ficar, colocaram o nome de Elam. Queriam que Alma fosse o rei deles. Alma falou que não era legal ter um rei, porque reis poderiam ser. Um rei pode ser bom, mas talvez o filho dele não seja bom, então seja algo ruim como um governo. Não é legal, gente, monarquia não presta. Então, né? Ele vai falar, não é legal que eu seja o rei, mas eu posso ser o sacerdote de vocês, posso organizar a igreja. E ele fez isso, né? Organizou a igreja, colocou mestres, sacerdotes e tudo mais. Só que tava tudo muito bom para ser verdade. Os lamanitas que estavam procurando, né, lá no deserto, vagaram vários dias e acabaram encontrando eles. E esses mesmos lamanitas que encontraram eles também encontraram os sacerdotes do rei Noé, sabe? O que tinham fugido, sequestrado, raptado as filhas dos lamanitas, que gerou todo aquele B.O. que acabou gerando uma guerra. Então, encontraram lá, né? E com o passar do tempo, aquelas mulheres raptadas, síndrome de Estocolmo legal, se tornaram esposas dos sacerdotes. Então, deviam ter filhos, deviam estar anos já sequestradas. Então, eles não quiseram mais matar esse povo e estavam junto com eles, né? Quando chegaram na terra de Elam. Nisso, né, os lamanitas fizeram um trato com a Alma para que, se ele falasse para que lado ficava a terra de Nef, eles iam embora e deixavam o povo em paz. A Alma falou onde ficava, mas mesmo assim eles quebraram o trato, continuaram lá, colocaram vários guardas e tornaram Amulon, que era meio que o líder dos sacerdotes do rei Zinicos, como rei de Elan. Então, tipo, muito ruim, gente. Começou bem, mas terminou muito ruim a situação dos nefitas que estavam lá junto com a Alma. E Amulon, né, como ele seguia as ordens bem direitinho do rei Lamanita, se tornou BFF dele. Tipo, ele seguia as ordens, mas, tipo, ele liderava todo aquele povo. E, sabe, alguns lamanitas até que eram gente boa, sabe? Mas eles não eram fiéis. Então eles quebravam os mandamentos, faziam coisas erradas. Tipo aquele seu amigo que faz coisa errada, mas é gente boa. E você, tipo, ah, mas ela é legal, né? Mas faz coisa errada. Era uma lamanita. Então, né? Amulon começou a perseguir o povo de Alma, o povo que era fiel. Embora. Por quê? Ele era um sacerdote e ele lembrava que Alma também foi um sacerdote do rei Noé. Então, tipo, eles se conheciam de outros carnavais, de outros rolês, desde a época do rei Noé lá, quando Abinadi apareceu. Então, tipo, ó, rixa. Então ele começou a perseguir Alma e o povo dele, né? As pessoas começaram a orar profundamente para ver se conseguiam suportar os fardos. Até Amunon ele proibir que as pessoas pudessem orar, clamar a Deus, colocou vigias. E quem fizesse isso morria. Então, né, eles continuaram em suas orações íntimas e falam que o Senhor, ele não livrou eles do que aconteceu. Não aconteceu um passe de mágica e Amulon, os Lamanitas, todos sumiram. Mas o Senhor, ele ajudou ele a tornar a carga mais leve. Isso é interessante, é uma doutrina muito importante, que se nós orarmos, o Senhor não vai fazer desaparecer nossos problemas, vai fazer com que a gente tenha a capacidade de suportar eles, de vencer eles e dar esperança para que a gente possa continuar. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Alma. Até que eles sentiram, né, que deveriam fugir. E uma noite o Senhor fez com que os lamanitas entrassem em um sono profundo. E também de madrugada eles conseguiram fugir, assim como o povo de Lime. E foram para Zaraela e Mosias recebeu eles muito bem. Eles podiam estar bem novamente. Amém, né? Aí,
aí, né, agora tava a reunião geral. Tava o povo de Zaraela, que já era muito grande, o povo do Rei Lime e o povo de Alma. Todo mundo lá numa grande cidade, paz e amor, né? E, né, o que aconteceu? Foi juntar os relatos do que aconteceu. Então, juntaram em praça pública, falaram o que aconteceu com o povo do Relime, depois falaram o que aconteceu com o povo de Alma. E as pessoas ficaram felizes, né, por eles estarem seguros agora, porque eles também eram um povo nefita. Mas também ficaram muito tristes porque muitas almas se perderam durante esse percurso, eram pessoas boas. E nisso eles tiveram o desejo de se arrepender com contar essa história, principalmente aqueles que não eram batizados, inclusive o Rei Lime não era. Ele pediu para ser batizado por Amor, mas Amor dizia que não era justo o bastante. Então, né, Alma batizou esse povo todo, inclusive o Rei Lime, e a igreja começou a se fortalecer. Surgiu 7 igrejas. E não quer dizer, foram igrejas diferentes. Não. É que nem hoje em dia, que tem várias capelas, mas uma igreja só. Então, eles tinham 7 igrejas, mas era uma igreja só, e já começaram a se chamar como a igreja de Deus. Mas como o que é bom dura pouco, né? Aquelas pessoas todas eram fiéis, legal. Mas a outra geração que seguiu, sabe, as pessoas que não ouviram o discurso do rei Benjamin, que não sentiram tanto assim na pele, começaram a pecar. Ô, coisona, né? E nisso, os membros da igreja começaram a denunciar os próprios membros que estavam pecando. E, tipo, era algo novo. Nem Alma, nem sabia disso. E Alma agora, ele era líder religioso. Mosias deu esse cargo pra ele. Então, tipo, tá, o que é que eu faço agora? Ah, se tá entregando o povo essa delação premiada, né? Vou ver se o rei resolve. Aí puxou o abacaxi pro rei Mosias. Aí o Mosias diz, mas tipo, o que eles estão falando de errado tem muito a ver mais com religião. Então é contigo, Alma, resolve aí, né? Então Alma, tipo, agora o que é que eu faço, né? Mas ele era o profeta, ele foi se comunicar com Deus e o Senhor falou o seguinte: que ele perguntou a Deus, né? E aquele que desejar se arrepender será perdoado. Mas aquele que não quiserem se arrepender, que não quiserem mudar, eles terão o nome cortado, riscado, eles serão excomungados. Isso é algo que acontece até hoje. Se você se arrepender, você é membro da igreja para sempre. Mas se você fizer uma coisa tão errada, tão errada, tão errada, que você não tem nem como se arrepender, ou então não tem um desejo, você é excomungado. E nisso, né, as pessoas que estavam iníquas, né, os incrédulos começaram a aumentar bastante. Mosias tentou resolver, ele fez uma proibição para que ordenou, né, a igualdade e que as pessoas não perseguissem os pessoal da igreja, né, que era a igreja de Deus. E o povo começou a crescer. E o que aconteceu, né? Neste lance todo, quem paga é os filhos dos líderes, porque normalmente são os piores das histórias. E era isso. Alma e Mosias tentando de tudo para ajudar a igreja, e os filhos dele eram os mais iníquos, os que levavam o pessoal muito ao erro. Eles estavam nem aí, eles queriam a destruição da igreja, né? E ok, né? Só que eles puderam se arrepender de uma maneira bem diferente. Então, o Senhor ele mandou um anjo, apareceu para eles, né? E ordenou que abandonasse esse mau caminho. Perguntou por que queres destruir minha igreja. É muito parecido com a conversão de Saulo, que virou Paulo. Então, Alma, o filho, não mudou o nome, mas ele mudou bastante interiormente. Ele ficou de cama, ele ficou sem poder falar. Alma, o Alma pai agradeceu ao Senhor, porque viu que o filho dele tinha tido uma mudança, mas também pediu ao Senhor para que pudesse ajudar a curar o filho dele. E isso a Alma ele se recupera e fala para todo mundo, né, que toda a humanidade deve nascer de novo para obter a salvação, que todos devem seguir a Jesus Cristo, né? E Alma, filho, e os filhos de Mosias, que era Amon, Arão, Omne e Imni, se tornaram missionários, começaram a pregar entre o povo.
E aí, né, eles se tornaram missionários. A Alma ali continuou em Zaraela, onde só tinha nefitas, até o povo de Amulon, que era da família dele, né? As outras, as primeiras esposas, os primeiros filhos, tiveram vergonha de carregar o nome deles e passaram a ser nefitas. E os filhos de Mosias, eles foram pedir ao pai para que pudessem ensinar aos lamanitas. E por que, né, que eles queriam isso? Gosto muito no capítulo 28, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer um tormento eterno fazia os tremer e estremecer. Eles queriam salvar todo mundo, toda a galera, Porto Nefita, Lamanita, salvar geral. E assim agiu o Espírito do Senhor sobre eles, porque eram os mais vis pecadores, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, julgou prudente poupá-los. Não obstante, eles padeceram muita angústia por causa de suas iniquidades, sofrendo muito e temendo que viessem a ser lançados fora para sempre. Então eles se arrependeram e queriam provar o arrependimento dele por obras. Então eles queriam ensinar até a imaginar, se eu que era muito ruim me arrependi, e posso ter o privilégio de voltar à presença do Pai Celestial, porque os meus irmãos lamanitas, que também são ruins, né, não podem se arrepender. Aí foi isso, né? Mosias, ele pergunta a Deus e ele responde que vai proteger os filhos dele e que eles vão receber como recompensa a salvação, e eles deixam os filhos dele ir para a terra dos lamanitas, né? Ele consegue traduzir as placas de areditas usando as pedras de vidente, que são Urim e Tumim. E como os filhos deles não estavam lá, né, esses registros, eu acho que Mosias está ficando mais velho, eles são passados para Alma, o filho, que já estava se tornando sacerdote, assim como o pai dele. Mas o povo, eu acho que o povo insiste em querer um rei. Eles não entendem que monarquia não é legal, galera. Então, né, o povo quer que o filho de Mosias seja o rei. Ele queria que Aaron, não fala que a ordem aqui do mais velho e do mais novo, mas provavelmente devia ser o mais velho, né, o primogênito, se tornasse o rei. Mas nenhum deles queria ser rei. E nenhum deles nem estavam em Zaraela, estavam em missão nos Lamanitas. O rei sabia nem onde eles estavam. E nisso, né, ele pensou o seguinte: se eu colocar outra pessoa como rei, meu filho vai voltar, e vai que ele queira voltar a ser rei. Vai que ele volte ao tempo de pecado dele, comece uma guerra. E vai que as pessoas não concordem com a pessoa que eu chamei. Vai dar guerra, vai dar ruim. Ou então vai que meu filho volte e essa pessoa que eu chamei como rei queira matar ele só porque ele pode ser o rei. Então, para a segurança do povo e dos filhos dele, ele não quer mais que tenha um rei. Ele propõe que seja escolhido juízes em lugar do rei, né? Por quê? Ele falou novamente, porque com a monarquia, os reis injustos levam o povo ao pecado, assim como o rei Noé levou muitas pessoas ao pecado, né? Ele falou das vantagens, das desvantagens de ter um rei, ele bateu muito nessa tecla. E falou sobre escolher vários juízes e esses homens serem justos, né? Porque não adiantava você chamar uma pessoa para julgar o povo e essa pessoa ser iníqua. Então, essas pessoas deveriam ser justas e não deveria ter um só, deveria ter vários, e um juiz supremo para comandar esses juízes, né? E o povo amava muito Mosias. Eu acho que o povo não queria que tivesse juízes, eles gostavam da ideia do rei, mas eles concordaram e nomearam o primeiro juiz supremo, que era a Alma. E ele imagina uma alma super sobrecarregada, porque ele era o juiz supremo agora e continuou como sacerdote principal da igreja. Porque nessa fase, Mosias, o rei, e Alma pai já estavam bem velhinhos e eles faleceram. E foi assim que termina o livro de Mosias, com a morte dele, com essa nova ideia governamental, né? Temos aqui uma república, vamos ver que existem eleições para escolher as coisas, para escolher os juízes. E é isso, pessoal. Temos mais aula. Temos Alma ainda para estudar, só alguns capítulos antes de terminar o semestre.